Os encontros de leitura, eles fazem parte de uma das ações do projeto Filosofitas Maior Fita. O projeto é uma produção cultural realizada pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, via Programa de Ação Cultural ICMS, com o apoio da Goal Projetos e com o patrocínio da Usina Lins, Grupo Santa Emília e Usina Batatais. Por falar em Batatais, em Batatais, a nossa cidade, nossa instância turística do interior de São Paulo, quase divisa com Minas Gerais, onde nasceu o Filosofitas. Seja bem-vindo, Tiago. O Filosofitas é um coletivo cultural, sempre em construção, que tem procurado aí participar, criar e estimular territórios e espaços de arte e cultura onde o pensamento e a criatividade do filosofar estejam conscientemente presentes. A gente aproveita para convidar vocês, pessoas que estão vendo esse vídeo, que possam acessar os links que a gente coloca na descrição do vídeo. Nos links vocês encontram aí o vídeo Uma Cultura do Filosofar, cultivando a filosofia na Estância Turística de Batatais, que fala sobre o nosso coletivo Filosofitas. Também há um vídeo institucional da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Batatais, sobre Batatais. Bom, aproveito a ocasião aqui para divulgar o nosso primeiro encontro multicultural Filosofitas Maior Fita, que acontecerá presencialmente nos entornos do Teatro de Arena, Professor Camilo da Silva Punk, o Teatro de Arena do Lago Artificial, na cidade de Batatais, a partir das 9 horas da manhã, no domingo de 24 de setembro. Bom, será uma grande reunião de artistas e pessoas da cultura e do pensamento de Batatais, diversos segmentos, linguagens e estilos. Eu sou Leonardo Rico Medeiros, meu nome artístico é Leospa, eu sou membro fundador do coletivo Filosofitas e coordenador do projeto Filosofitas Maior Fita. Além dos nossos 3 encontros, o primeiro que ocorreu há 2 semanas, há 4 semanas, no dia 1º de agosto, o segundo encontro que ocorreu no dia 15 de agosto, e hoje esse terceiro encontro, dia 29 de agosto, a gente vai fazer um encontro síncrono de síntese e autoavaliação, sábado de manhã agora, dia 2/9, onde todas as turmas estarão envolvidas. É muito importante a sua presença e participação. Você que está vendo este vídeo agora, e o Tiago que está aqui presente, o André também. Bom, os encontros de leitura são uma das ações, são algumas das ações, do projeto Filosofitas Maior Fita. São 4 turmas diferentes, envolvendo vários textos e autores. Além do livro dessa nossa 4ª turma, que é 7 Cartas a um Jovem Filósofo, do filósofo luso-brasileiro Agostinho da Silva, nós lemos e estamos lendo Terra Pátria, do Edgar Morin e Anne-Brigitte Kern, a turma 1, O Retorno dos Astrólogos e Meus Filósofos, também do Edgar Morin, turma 2, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno e a Arte da Vida, de Zygmunt Bauman, a turma 3. No canal do Filosofitas do YouTube, que muitos de vocês estão vendo esse vídeo, aliás, pelo canal do YouTube, vocês podem encontrar aqui no canal os vídeos editados dos encontros de leitura, além de todos os vídeos dos 2 cursos oferecidos pelo projeto Filosofitas Maior Fita. A gente lembra que o acesso à plataforma Moodle e aos fóruns de conversa e discussão ficarão disponíveis até o dia 4 de setembro. Portanto, até segunda-feira próxima. Bom, queria agradecer aqui ao André Gil e ao Tiago, que estão aqui presentes. Aproveito também para agradecer especialmente ao Takashi e à Bel, da Cine 7 Filmes, no trabalho de excelência que eles vêm desenvolvendo aí nas gravações e edições do projeto. Então, eu passo a palavra agora
ao André e depois ao Tiago. Boa noite, pessoal. Meu nome é André. Estamos aqui para leitura dessa terceira carta, na expectativa do que o José Navarro vai falar para o Luiz dessa vez, né? Se ele vai ser morde e assopra igual da última vez. Vamos ver o desenrolar disso daí. Isso aí. Valeu, Pode ir lá, André. Thiago. Tiago? Tá travando. Beleza, vamos esperar mais um pouquinho. Tentando ativar o microfone. Beleza, Thiago vai sair e entrar de novo. Tranquilo. Bom, aproveitando, né? Convido aí vocês que estão assistindo, né, para que vejam a segunda aula, sobretudo, do curso Livre de Filosofar. É uma aula que ela trata exatamente do que a gente precisa saber para a nossa prática de leitura, nesse encontro de leitura e nos outros também. Nessa segunda aula, a gente discute os seguintes temas: leitura e experiência, universal, particular e singular, conjunto singular universal, infinito e a pessoa. Essa aula, junto com todas as outras do curso Livre de Filosofar, assim como as aulas do curso Médio de Filosofia, elas são ações do projeto Filosofitas Maior Fita, e elas estão publicadas no YouTube desde o dia 3 de agosto de 2023. O Thiago voltou, vamos ver se deu certo o microfone. Estão conseguindo me ouvir? Opa, agora sim. Pronto. Meu computador ele tá meio travando aqui. Eu vou ver se eu faço uma restauração do sistema para ver se melhora a situação. Desde sábado, que eu participei de um café filosófico, ele tá meio que emperrando aqui, mas vamos lá. Me chamo Thiago, sou de Aracaju, CG. Eu tenho participado de todos os. Eu tenho participado de todos os encontros que têm sido realizados menos de 15 dias atrás, que foi a segunda carta, porque eu tive alguns contratempos, certo? Mas, apesar de eu ter perdido o último encontro que nós tivemos, eu espero que eu possa seguir o ritmo, e é um ritmo em que eu acredito que dê para acompanhar, e que eu possa agregar de alguma forma com as interações que vamos ter já já. Legal, obrigado, Thiago. Bom, depois de ter ressaltado essa importância de relacionar os encontros de leitura à aula 2 do curso Livre de Filosofar, que está disponível no nosso canal no YouTube, hoje a gente vai avançar pela leitura da terceira carta do nosso José Navarro, é um personagem ficcional e heterônimo de Agostinho da Silva, para o jovem Luiz, neste livro intitulado Sete Cartas a um Jovem Filósofo. Talvez a gente retome algumas passagens e pegue algumas passagens também dispersas neste livro aqui, nesta coletânea, né, que é Filosofia enquanto Poesia, aqui da Realizações Editora, perdão, queria confirmar aqui, Realizações Editora, e onde nós encontramos Sete Cartas a um Jovem Filósofo, do Agostinho da Silva. Talvez a gente pegue alguns trechos deste livro, não está no PDF, não estará no PDF, mas a gente vai fazer a leitura em voz alta e teremos a oportunidade de
escutar e quem está aqui perguntar. O Tiago e o André poderão perguntar. Né? Bom, vamos seguir na carta número 3, então. Caro amigo. André, se você quiser projetar, não sei se você está com o PDF, legal, valeu. Caro amigo, parece-me ser o ponto essencial da sua carta, aquele em que você se refere ao problema de se atirar ou não a moeda ao ar. De cada vez que se tem de tomar na vida uma resolução grave. Repugna-lhe fazê-lo, e devo dizer-lhe que também a mim me repugna, e tanto que nunca o fiz. Suponho, pelo que nessas coisas podemos garantir de futuro, que nunca o farei. Suponho, pelo que nessas coisas podemos garantir de futuro, que nunca o farei. Simplesmente não creio que seja pelas suas razões. Você pensará sempre o que veremos, porque está convencido de que a inteligência do homem pode penetrar o universo, de que há uma coincidência entre a razão e a ordem do mundo. Creio que você, de fato, está talhado para a filosofia e para a espécie mais curiosa da filosofia, a dos sistemas. Já tem um dogma, o da razão. Depressa adquirirá os que lhe faltam. Bom, então, José Kert Navarro, que é este heterônimo, um filósofo, professor, como dito pela Astrid, aqui, da turma 4 também, ele inicia a sua carta ao jovem Luiz, ao jovem amigo Luiz. E me parece aqui que a questão principal é jogar uma moeda para saber o que fazer, né? Sortear. E também a questão da razão, e a relação da razão com esse sorteio. Até que ponto esse sorteio é apenas um sorteio, até que ponto esse sorteio seria algo vinculado à razão, ou coincidente à razão. Eu acho que é o oposto, né? Que atirar uma moeda ao ar é o oposto da razão, tanto que o Luiz se sente repugnado de fazê-lo. Ao mesmo tempo que existe essa oposição, veja só o que ele coloca ali, ó. Simplesmente não creio que seja pelas suas razões. Repugna-lhe fazê-lo, e devo dizer-lhe que também a mim me repugna. Mas essa repugnância que o professor tem, que o José Kert tem, ele supõe que não seja a mesma repugnância do Luiz. Você pensará sempre o que veremos, porque está convencido de que a inteligência do homem pode penetrar o universo. De fato, essa inteligência, essa razão, né, que ele depois vai dizer aqui, né, essa inteligência, mas na sequência ele coloca coincidência entre a razão e a ordem do mundo. Esse dogma da razão. E ele vai chamar essa espécie de filosofia que tem como dogma a razão, como uma espécie a mais curiosa da filosofia. A espécie mais curiosa da filosofia. Ele vai nomear isso de a filosofia dos sistemas. E começando ali, né, vejam como nas outras cartas, vejam que aqui o
o Agostinho da Silva, ele nos faz supor que houve uma carta, né? Uma comunicação de cartas que nós não temos acesso. O Luiz, ele escreveu para o José Navarro, e nessa carta, o José Navarro fala, olha, a carta que você me mandou, parece que o essencial ali é essa história de que você se refere ao problema. Qual o problema? Se atirar ou não a moeda ao ar, cada vez que tem de tomar na vida uma resolução grave. Tem que tomar uma decisão. Não, eu não devo jogar uma moeda. Eu devo decidir pela inteligência, pela razão. Isso Luiz estaria pensando, ao que tudo indica. Bom, podemos seguir? Acha você, Luiz, que temos de estabelecer distinções entre os momentos graves e os não graves da vida? Será, por exemplo, mais grave casar-se do que entrar no elétrico? Aqui uma nota, né, que em Portugal, o veículo urbano de transporte de passageiros movido à eletricidade, em geral com uma composição apenas e que se desloca sobre trilhos. Seria o mesmo que um bonde no Brasil. Então você acha, Luiz, que é mais grave decidir sobre se casar do que decidir se vai entrar no bonde ou não? Se tivéssemos imaginação de romancista, poderíamos construir já duas histórias. Uma que mostrasse as consequências funestas do João Alves ter ido a Alges, e outra nulidade, a inexistência que foi a vida de João Alves depois de ter casado, mostrando, além de tudo, como em nada se alterou a anterior monotonia e desinteresse da sua vida. Todos os nossos atos podem ser igualmente graves, e só porque são atos. Tudo é consequência de tudo. Nenhum elemento se perde nesta máquina do mundo. Tudo que façamos se reflete no que vem. É já mesmo o que vem. Como havemos de dizer que tal ação é grave, séria, e que outra não é? Veja ali que no primeiro parágrafo, que parecia ser uma discussão central a respeito dessa questão do dogma da razão, dos sistemas, né, e do sorteio, né, ele vai, no segundo parágrafo, trazer a questão do sorteio para quê? Ou usar a razão para quê? Para decidir sobre momentos graves. Tá, mas aí sobre essa qualificação específica ele vai questionar, né, dos momentos. Como assim? Como que você distingue um momento que seja grave de um momento que não seja grave? Um momento que seja sério e um momento que não seja sério? Todos os nossos atos, e é isso que o filósofo, o professor vai dizer para o jovem filósofo, pensando nesses termos, né? Mas como nós vimos, há vários qualificativos que nós podemos colocar aí para o José Navarro, talvez para o Luiz também, mas veja só, ele coloca, né? O José Navarro coloca para ele. Todos os nossos atos podem ser igualmente graves. E só porque são atos. Tudo é consequência de tudo. Nenhum elemento se perde nesta máquina do mundo. Tudo que a gente faz se reflete no que vem, é já mesmo o que vem. Então, olha, veja essa questão da integralidade, de tudo ligado a tudo. De todos os atos sendo consequência de outros atos. Nenhum elemento se perde nessa máquina do mundo. Bom, ele vai seguir.
Se adotarmos o critério da moeda, temos de tentar a sorte em todos os atos da vida. Nada me garante que seja melhor almoçar do que não almoçar. Poderei evitar grandes desastres, para mim ou para os outros, não almoçando. Não estou de posse, quando vou almoçar, de todos os elementos que se referem a mim. Nem de posse de todos os elementos que se referem aos outros. Como hei de prever as consequências? Não lhe parece que estamos todos, quando nos temos de resolver, na situação do homem, a que pedissem o máximo divisor comum de 2 números, sem que lhe dessem o segundo número? Faria mal esse homem em atirar a moeda ao ar? Valeria mais raciocinar? Mas raciocinar sobre o quê? Quer comentar algo aí, André? Eu quero comentar um negócio aí. Vai lá, Thiago. A respeito do. Vai lá. É a respeito do que foi dito aí no. Peraí, deixa eu ver se eu vi. Peraí. Não lhe não, ali descendo mesmo, no último parágrafo que você foi. Aí não lhe parece, peraí, como nós temos de resolver a situação, faria mal esse homem atirar a moeda ao ar, valeria mais raciocinar. Certo, então, essa parte aí, eu achei assim, quando o André ele fez o primeiro comentário logo no início da live, a respeito de que, olha, esse negócio de jogar moeda aí é algo totalmente antirracional, né? Porque você vai jogar moeda para você tomar uma decisão referente ao quê? Aí eu acho interessante porque aí que assim, essa parte é uma introdução do que ele vai falar agora, que eu tô tentando, que a gente não sabe muito bem, né? Porque ele vai falar, raciocinar sobre o quê? Eu acho que é válido a questão de você jogar moeda se, pronto, foi o Leonardo, não é isso? O Leonardo. Então, Leonardo, você tinha dito que, por exemplo, o seu livro que é da editora Realizações, onde tem esse livro que a gente está pegando esses trechos. Eu estou lendo o livro também da editora Realizações, que é Aristóteles para Todos, que também é da mesma essa editora. E ele vai falar algo interessante aqui. Que comunicação é? Deixa eu fazer. Aristóteles vai dizer que existe 4 tipos de causas: causa material, causa, causa material, não sei se é nessa ordem, causa material, causa formal, final, estou esquecendo a segunda, que é a pessoa que provoca um certo tipo de ato. Mas, às vezes, o que eu estou querendo dizer com isso, com essa conexão que eu estou tentando estabelecer, é porque, assim, para você ter que realizar uma causa final, muitas das coisas que a gente pratica no nosso dia a dia, a gente não para raciocinar. Às vezes, a gente consegue, por exemplo, é possível que uma pessoa que jamais tenha conseguido dar um nó num cadastro ou em um laço, ela consiga, mas ela não estava procurando por aquilo, ou seja, ela não tinha objetivo, mas por acidente ela conseguiu encontrar. Então, quando você. É a mesma coisa com essa leitura. Mas quando a gente joga uma moeda para cima para tomar uma decisão, mesmo que seja algo totalmente. Que não tem um objetivo muito claro, digamos assim, você vai jogar, mas para você tomar uma decisão, só que aquela decisão não é algo tão impactante na sua vida, nem de outras pessoas ao seu redor. Então é válido. Então vamos supor, alguém pergunta para alguém, você prefere jantar? Vamos dizer, a pessoa vai sair para jantar comendo uma pizzaria, ou você prefere numa churrascaria? Aí o cara joga a moeda. Beleza, jogou a moeda. Mas aquela moeda, já que aquela pessoa ela não tem um prato predileto, entre esses dois, jogar a moeda não se torna algo tão impactante ao ponto da gente meio que para a gente meio que fazer com que aquela pessoa tenha um grau de inteligência inferior do que aquela que sempre tenta raciocinar sobre tudo, você está entendendo? Então, às vezes eu acho que
Aí teve uma parte que até falou assim, tudo é consequência de alguma outra coisa. Sim, mas eu acho que no contexto em que está dito isso daí, se a gente for pegar a parte de que a gente tem que se racionalizar todas as decisões que a gente toma na nossa vida, não se faz algo tão necessário se aquela decisão, entendeu, que a gente toma, a gente meio que terceiriza essa decisão para os outros e não prejudica ninguém, então é válido. A gente não deixa de ser, indo para a filosofia, né, com o aspecto filosófico, a gente não deixa de ser menos racional do que uma outra pessoa, já que é uma decisão esporádica, é algo trivial, como esse exemplo que eu dei de um restaurante, você prefere ir para uma pizzaria ou para uma churrascaria? Aí a pessoa joga a moeda, tipo, tanto faz, entendeu? Então eu acho que é algo interessante para ser levado em consideração. Só que Aristóteles também, fazendo um diálogo que é possível ser realizado, ele vai dizer que se a pessoa quiser ter uma vida, uma boa vida, é necessário que ela construa planos. E esses planos vai ter que ser o intelecto da pessoa, entendeu? Vai ter que ser soberano e não deixar que o destino ou o acaso seja o protagonista da vida dela. Então, por exemplo, uma pessoa por exemplo, o que é que um brasileiro médio quer hoje em dia? Deixa eu ver para não passar de 10 minutos. Um brasileiro médio quer hoje em dia quer o quê? Alguns querem se casar ainda, ter filhos, certo? Querem ter seu imóvel, morar em um apartamento, numa casa e ter seu veículo, entendeu? Só que para isso ser realizado, ela não pode fazer com que essa introdução está dizendo, jogar uma moeda para cima. Tem que ter uma causa final, ou seja, um objetivo. O que é que você quer alcançar, entendeu? Então, e Aristóteles também vai dizer que a partir do momento que você exclui a causa final, ou seja, qual é o seu fim último, entendeu? É algo mais derivado dos jovens, porque os jovens são mais imediatistas. É algo também que a gente estava conversando a respeito disso, do imediatismo, na experiência que a gente teve com a leitura de Zygmunt Bauman, ele vai dizer isso daí. Ele vai dizer que os jovens, eles têm uma necessidade muito maior do aqui e agora, ou seja, o pensamento é muito mais de curto prazo do que uma pessoa adulta. Por quê? Porque uma pessoa adulta, ela sabe que, por exemplo, um homem que não trabalha, dificilmente ele vai conseguir uma namorada, porque ela não vai querer bancar todas as coisas dele, na medida que ele for sair, entendeu? Ele vai sofrer uma pressão de sociedade para que ele realmente consiga um emprego, entendeu? Para que ele não fique desempregado, que ele não seja um acomodado, entendeu? Então, para isso tudo tem que ser realizado necessariamente um plano de vida, não é questão de morte, plano de vida aqui na funerária não, tá? Mas um plano de vida a respeito do que, o que é que, por exemplo, sabe aquela pergunta que a gente costuma fazer para outras pessoas, como é que você se vê daqui a 5 anos, a 10 anos? Muitas pessoas não sabem responder, por quê? Porque essas pessoas, elas não pensaram tão longe, ou seja, ou então pode ser que aquela situação que ela está passando, naquele momento, enquanto você faz essa pergunta, ela meio que está aproveitando uma fase da vida dela em que ela quer muito mais curtir do que se esforçar para que no futuro ela tenha uma vida mais confortável, digamos assim. Sabe aquela pessoa que desde adolescente começou a trabalhar e depois quando chega uns 40, 50, ela já meio que já está estabilizada, ganhando uma quantidade de dinheiro suficiente para se manter e até mesmo ter uma família, ter uma vida considerada confortável, não ter que depender do SUS na escola pública. Então, quer dizer, essa pessoa, por exemplo, uma pessoa de 16 até de 14 anos, que ela já está trabalhando, é muito mais fácil você perguntar para essa pessoa como é que ela se vê daqui a 5 anos, do que para uma pessoa acomodada, que, sei lá, tem 20, 25 anos, e que ela está toda noite na balada pedindo dinheiro aos pais, entendeu? Então, uma pessoa dessa vai ter muito mais dificuldade para. Ela vai jogando moeda. E a resposta vai ser: eu prefiro ir na balada do que eu ir para uma outra balada de um outro bairro. Então, quer dizer, a vida dela vai ser permeada simplesmente em diversões. E é um objetivo, mas a vida de um adulto não deve ser moldada exclusivamente, ou boa parte dela, para uma diversão, já que ela já vai ter outras prioridades. Aí era isso que eu queria pontuar. Obrigado, Thiago. É interessante você trazer, né, o Aristóteles, como trouxe em outros encontros, né? Eu acho que é um pouco, né, acho não, com certeza, né, quando o Agostinho da Silva, através de seu heterônimo aí, José,
Navarro, ele diz para o jovem Luiz dessa questão do dogma, né, da mais curiosa da filosofia, do sistema, certamente ele está passando por Aristóteles aqui. Porque, enfim, filosofia, né, a própria formação do Agostinho da Silva, necessariamente vai passar no Ocidente, né, vai passar por Platão e Aristóteles, né, que são os grandes sistemas aí, formadores do Ocidente. Então, quando você traz à tona o Aristóteles, a gente não sabe se o Luiz ele tinha um maior apreço por Aristóteles, por Platão ou por outro filósofo. Mas me parece que o Luiz aqui ele tem essa tendência a pensar a filosofia como sistema e a pensar a filosofia como o uso da razão. Bom, vamos lá. Tiago, pode falar. Vai lá. É só uma observação breve aqui, porque eu acho que o que acontece é o seguinte: quando a gente está falando de filosofia, ou até mesmo sociologia, que é uma antropologia, porque a antropologia é um pouco mais afastada, que diz respeito à coisa de origem da linguagem, de artefatos pré-históricos e tal. Mas a sociologia, quando a gente está falando do Bauman também, de Agostinho da Silva, eles têm, é possível sempre, não sempre, vai, mas é possível estabelecer um diálogo com Sócrates, que é considerado no próprio CRC de filosofia o pai da ética, porque então quer dizer a tríade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas Aristóteles teve algumas coisas que ele desenvolveu mais e ele deu muito trabalho para Platão. Pronto, esse livro que eu estou lendo, que é Aristóteles para Todos, ele é um livro é um livro bem introdutório, tipo uma criança não, mas um pré-adolescente de 12 anos tem condições sim de ler, mas se pegar um livro mas, por exemplo, a política de Aristóteles, a linguagem já não é tão acessível assim. Mas é possível estabelecer esse tipo de diálogo aqui de maneira bem breve. Eu estou querendo dizer o seguinte: por conta que a questão de ética é um objeto de estudo próprio da filosofia, entendeu? Então, por exemplo, eu vou me ater um pouco aqui para não tomar muito tempo, porque eu acho que eu já falei um certo suficiente. Mas a questão é a seguinte: quando a gente está falando da ética, então é possível se estabelecer um diálogo entre o Bauman, entre Agostinho da Silva e o Aristóteles, que eu estou trazendo porque ele vai ser vai ser um filósofo que eu vou abordar muito ele no meu TCC, que eu estou na parte introdutória aqui. Por quê? Porque a partir do momento, porque a filosofia tem uma parte muito importante a respeito de que, qual é o objetivo último do homem? Entendeu? Então, para Aristóteles, por exemplo, é a felicidade, a boa vida, entendeu? Então, quer dizer, o livro Ética Nicômica vai abordar muito isso, entendeu? A questão de amigos, a questão dos filhos, da esposa. Então, assim, a questão aqui é a questão de que Agostinho da Silva está dizendo o seguinte: olha, a questão de jogar moeda, ela não parte do princípio racional, certo? E é necessário que a gente possa ter certas condições para poder a gente construir um futuro mais promissor no sentido de que, o que é que está faltando na minha vida para que eu tenha uma certa plenitude, para que eu fique satisfeito, entendeu? Só que isso, como o Leonardo estava falando, é algo que já foi abordado lá atrás por Sócrates, Platão, Aristóteles, entendeu? E o Bauman, quando a gente estava falando do Bauman também, ele vai dizer, o Bauman ele vai fazer uma investigação assim: olha, isso aqui é algo que está destoando muito do que acontecia décadas atrás. Será que se faz necessário que a gente retome certos valores na sociedade para que a gente não sucumbe aos nossos prazeres, entendeu? Mais primitivos, como o sexo desregrado, abandono da família, etc. Aristóteles vai dizer que sim, entendeu? Ele vai dizer que a gente sempre tem que tomar uma decisão baseada muito no intelecto para que a gente não simplesmente se confunda com um animal inferior, como os animais domésticos ou os animais selvagens, entendeu? Então é isso. Então eu acho que costuma ser possível estabelecer um diálogo, porque a filosofia ela vai trabalhar muito com isso, com a ética, entendeu? Era basicamente isso. Legal. Pertinentes observações, né, na medida em que a gente pode ir pensando aí um lugar para o Luiz, um lugar para o José Navarro, e esse questionamento
E o que o José Navarro está querendo dizer para o Luiz, que provavelmente vá por esses caminhos que o Tiago foi apresentando, né? Essa compreensão dos sistemas, né? Do papel da razão. Ele vai dizer assim, seguindo, né? Mas raciocinar sobre o quê? Né? Terminamos aí. Valeria mais raciocinar, então, do que jogar moedas? Mas raciocinar sobre o quê, Luiz? Consigo, e você já o tem notado várias vezes, o discurso não é muito lógico. Com você, Luiz, né? Consigo, Luiz, e você já o tem notado várias vezes, o discurso não é muito lógico. Há em mim um certo gosto pela improvisação de circo. O clown nem sempre é muito lógico. Mas, às vezes, faz perguntas embaraçosas e lança o remoque que vai ferir no mais fundo da alma o espectador inocente, o que entrou para se rir. Passei quase insensivelmente da primeira questão, a de que não há atos graves e não graves, para a segunda questão, a de que a moeda, girando no ar, é tão boa solução como a outra, a racional. Parece-me perfeitamente absurdo preferir uma à outra. Olha só, ele vai dizer para o Luiz isso, imagina. Parece-me perfeitamente absurdo preferir pensar, raciocinar, pensar nas causas, se utilizar da razão ou do intelecto, como a gente eventualmente vem a chamar, né? A gente de filosofias faz essa distinção, né, entre razão e intelecto, mas muitas vezes esses termos eles são utilizados de forma como se fosse a mesma coisa. E aqui me parece que o Luiz pode ser que se utilize da razão e do intelecto como se fosse a mesma coisa. E ele vai falar assim, olha, é um absurdo você preferir ir pelo intelecto ou pela razão, dizendo que é melhor do que jogar a moeda. E vice-versa seria também você falar que é melhor jogar a moeda do que preferir a razão ou o intelecto. Ambas são tão boas soluções. Parece-me perfeitamente absurdo preferir uma a outra. No entanto, como lhe disse, penso sempre. Sucede aqui o mesmo que me acontece com a loteria. Já ouvia você comprar 1/20. Eu nunca o fiz. Mas estou convencido de que ter um emprego é exatamente como jogar na loteria, quanto à segurança do dinheiro. Precisamos, portanto, de averiguar por que joga você, homem racional. Por que não jogo eu, homem de incertezas e de impulsos? Por que o homem racional joga e eu, José Kert Navarro, que se considera um homem de incertezas e um homem de impulsos, por que ele não joga? E precisa você, Luiz, de saber que ou deixa de comprar vigésimos ou passa a lançar a moeda. A lógica, meu caro amigo, é uma fidalguia. É preciso trazê-la bem, sem uma falha. Mas a lógica é uma fidalguia tão grande que nunca se consegue trazer bem. Essa parte eu lembrei daqueles exercícios do livro Você Pensa que Você Acha que Pensa, que ele vai trazendo várias questões assim que no CERN tem a mesma coisa, tipo, você acredita na liberdade para todo mundo, você acredita que o direito à vida é soberano, e vai colocando isso em diversas questões e trazendo à tona os conflitos de pensamento que você nem sabia que estava ali, né? Uhum.
essa questão do Luiz não jogar moeda e jogar na loteria. Exato. Lembra bastante mesmo os problemas desse livro. Eu estava vendo aqui, né, a respeito dessa palavra que remete a fidalgo, né? Quando a gente fala de fidalguia, é uma condição de fidalgo, um caráter grandioso, caráter ilustre. Então, a lógica é uma fidalguia tão grande que nunca se consegue trazer bem. Há em mim, Luiz, qualquer coisa de fundamental que me impede de jogar, seja no que for. Não é um raciocínio, ou pelo menos eu não o sinto como tal. É um impulso, um instinto, uma estrutura. E creio que poderíamos discutir indefinidamente sobre se essa estrutura é também uma estrutura minha, particular. É, por exemplo, particular no sentido de que você a não tem, ou ainda a não tem. Você é ainda uma solução. Não sei em que sistema cristalizará. Mas pode não ser uma estrutura particular minha, no sentido de que adiro por aí as raízes do mundo. Quero dizer, penso sempre, porque o mundo pensa. Não jogo, porque na essência do universo não há jogos. Então, José Kert está afirmando aqui que na essência do universo não há jogos. Certamente existirão controvérsias, mas ele diz, na essência não há jogos. Mas ele está se remetendo aqui ao que falávamos há pouco da distinção que fazemos entre razão e intelecto. Essa razão aqui é a razão da essência. É a razão que o José Kert está trazendo à tona, né, falando assim, olha, veja, na essência não há jogos. A essência é racional, e nessa essência não há jogos. Mas então por que, se na essência não há jogos, por que joga você? O não haver jogo essencial no universo não quer dizer que não haja jogos aparentes. Estamos aqui, como em física, nas leis estatísticas, ou, como nas simetrias dos cristais, apenas aparente, porque o átomo, base fundamental, é, por ser um fenômeno, assimétrico. Eu seria infinitamente superior, Luiz, porque recuso o jogo. Comigo, a razão, a lógica, a inteligência, a matemática que você me prega. Mas não creio em nada disso. Deve ser uma estrutura particular, como a da amendoeira, que a leva a dar amêndoas, como a da alfarrobeira, que a leva a dar alfarrobas. Imutável, como na árvore. Leio tudo, ouço tudo, tentam educar-me os amigos. Você à frente, com todo esse ímpeto agressivo e impaciente do animal jovem. Uma amendoeira rodeada de alfarrobeiras, ouvindo todo dia o ramalhar das alfarrobeiras, com todo o horizonte tapado por alfarrobeiras, cavada e regada pelo mesmo homem que rega e cava alfarrobeiras, e tem por elas muito maior consideração, continua placidamente a produzir amêndoas. O que poria grandes limitações à pedagogia. E disse placidamente, mas o termo está mal. Tudo se passa num plano em que a placidez está superada, como está superada a indiferença e o instinto. Continua amendoeiramente a produzir amêndoas. A questão, Luiz, que me parece importante, e a única em que podemos chegar a uma conclusão, é a das diferenças que existem entre mim e você. Como processo para o caracterizar a você, para o Luiz se ver melhor
inteiramente a nu, porque só falo de mim, na medida em que pode servir a minha experiência à experiência dos outros. Porque só falo de mim, Luiz, na medida em que pode servir a minha experiência à experiência dos outros. Parece-me grave que você compre vigésimos e se recuse a moeda. Parece-me grave que você jogue na loteria e se recuse a jogar as moedas. Parece-me grave que me diga que não lança moeda porque o mundo é inteligível. E a sua inteligência é capaz de lhe penetrar os segredos. É grave, querido amigo, porque vem confirmar o que já tenho pensado sobre a sua falta de núcleo interior, de equilibrante densidade. Lembro-me de ter lhe falado numa carta anterior da sua posição perante a natureza. Creio que lhe disse que você era mole perante ela e corria o perigo de se dispersar, se dissolver ou de passar a ter o amor da natureza como uma espécie de atitude, ou pior ainda, de profissão. Além do perigo, muito grave também, de que você, com essa segurança da inteligibilidade de inteligência, nos venha a dar um torquemada filosófico. O que seria, de resto, entrar nas tradições dos grandes criadores de filosofia, intolerantes e fechados. Isso, porém, é outra questão. Bom, então o José Kert, ele segue muito crítico, aí, muito duro, né, com o Luiz. Se é que vocês concordam comigo relacionado a essa dureza, porque a gente vê que ele também tem uma certa afabilidade, né, algo que não é tão duro assim. Mas ele vai falar, né, você veja, ele coloca o Luiz nesse lugar de um agressivo e impaciente animal jovem. É um jovem filósofo. É um jovem filósofo. E José Kert, falando deste lugar de um filósofo, de alguém que tem uma filosofia, de alguém que está filosofando, mas que não é mais um jovem. Passou por várias experiências e ele ressalta. Veja, essa experiência, eu a falo não para convencê-lo, né? Não para fazer com que a amendoeira deixe de produzir amêndoas, mas para, eventualmente, que possa servir, né, a experiência do outro, a experiência dos outros. Vai lá, Thiago. Apenas uma observação que eu achei interessante, porque esse tipo de comportamento ele sempre se repete. Então, aí também está dizendo a mesma coisa que outros autores. Então, quer dizer, quando você é jovem, você se torna uma pessoa muito mais impetuosa. Então, quer dizer, você quer agora, você quer já, entendeu? E uma coisa que é interessante é porque quando uma pessoa ela já é madura, já, entendeu? Já é velha. Velha não, uma pessoa que tem 60 e 60 para cima, ela é uma pessoa que ela já não é mais tão impetuosa assim. Porque, digamos, o que ela tinha de impetuosidade, ela foi aprendendo com a vida a questão do amadurecimento, certo? Mas quando uma pessoa, ela já, já é idosa, ela é uma pessoa mais sem filtro. Então, vamos dizer que uma pessoa mais velha se incomoda com um tipo de situação. Ela não é tão tolerante para ficar em silêncio e falar, não, vou deixar essa passar. Não, ela é muito mais velha. Isso é um absurdo. Nunca vi uma desgraça tão grande em toda a minha vida. Por exemplo, essa pessoa mais velha, geralmente, as pessoas mais velhas, na minha concepção, eu tenho observado que elas são muito mais sem filtro. Então, quando algo é indignante, ela fala. O jovem, por outro lado, ele tenta se controlar um pouco, entendeu? Até porque ele vai ser muito mais julgado que um jovem, entendeu? Porque uma pessoa, é como se a pessoa idosa tivesse um certo tipo de blindagem, como se dissesse assim: fulano já tá velho já, ele fala certas bobagens assim, então
como se as pessoas também não dessem uma certa tão grande importância assim. E ao mesmo tempo o jovem tenta se calar, ao mesmo tempo que ele é impetuoso. Ou seja, como se o jovem quisesse mais agir do que falar algo. Entendeu? Porque pro jovem é tudo uma novidade, assim, então para ele não é algo tão indignante certas coisas que é nas outras gerações para o idoso. Entendeu? Então eu vejo sempre isso se repetir. A questão da impetuosidade do jovem e a falta e a ausência de filtro do idoso, como se ele já tivesse bem cansado de ver muitas coisas ruins durante a vida e já está na hora de realmente ele falar mesmo que vem à mente, enquanto o jovem tem de se controlar para não provocar uma má impressão. E o idoso não está muito preocupado em má impressão, tipo, para ele já vou morrer mesmo, entendeu? Já estou perto de cruzar o Cabo da Boa Esperança. Esse termo eu acho maravilhoso, velho. Cabo da Boa Esperança. Então, assim, eu acho interessante nisso, que os autores, eles costumam ter esse tipo de padrão, porque é um comportamento que ele sempre se repete, entendeu? Como se a vida mostrasse justamente isso, que, jovem, você vai ter um tipo de comportamento que é natural, e o idoso também, é como se fosse um oposto do outro. Certo, acho que a gente vê que as generalizações, elas acontecem, mas ao singular, né? Há, há jovens que se contêm mais, há velhos que falam mais, e vice-versa. Acho que é importante fazer essa distinção. Vamos seguir aqui, então. O José Kert Navarro dizia ao Luiz o seguinte, né? Que havia um perigo muito grave de que você, Luiz, com essa segurança toda da inteligibilidade, da inteligência, nos venha dar um Torquemada filosófico. Torquemada, Tomás de Torquemada, né? Também conhecido como o Grande Inquisidor, conhecido por sua campanha, segundo a Wikipédia que eu estou tendo acesso aqui, contra os judeus e muçulmanos convertidos na Espanha. Então, uma autoridade que mandava queimar, mandava matar aqueles que pensavam diferente, no sentido da religiosidade e outras ideias filosóficas. Então, veja que o José Kert Navarro faz esse alerta ao Luiz, né? Olha, é um perigo muito grave também de que você, com essa segurança de inteligibilidade, de inteligência, nos venha dar um Torquemada filosófico, o que seria, de resto, entrar nas tradições dos grandes criadores de filosofia, intolerantes e fechados. Bom, isso, porém, é outra questão, e ele vai seguir. Vamos lá, Thiago. Então, é só uma observação, é porque eu tenho que fazer um alerta aqui, porque por mais que uma pesquisa rápida a gente recorra imediatamente à Wikipédia, nesses casos assim, não é tão confiável assim. Então, por exemplo, tem um historiador muito bom que é Christian Iturralde, ele vai falar sobre a Santa Inquisição. A questão de Torquemada, ele foi sim um inquisitor e tal, um inquisidor, certo? Mas a questão é que as penalidades que eram cometidas através do Estado, ou seja, existia dois poderes, existia o poder eclesial e o poder secular. De maneira bem breve, vou tentar resumir aqui, em alguns segundos. A questão é que quando existia a questão dos cátaros, de maneira assim, breve, a Inquisição começou por conta de um pessoal que era da Igreja Católica, só que eles se afastaram porque eles pregavam algumas anomalias, como, por exemplo, a questão de, por exemplo, eles acreditavam que o corpo era uma prisão para a alma. Então, os cátaros, ou então você pode chamar de albigenses, eles simplesmente matavam as pessoas, ou seja, as mulheres grávidas, ainda com o bebê dentro do útero, entendeu? Ou então eles faziam meio que campanha de suicídio coletivo mesmo, então eram coisas bem bizarras, entendeu? Fora também eles praticavam sodomia também, entre outras coisas. E por conta do caos que foi generalizado, o Estado interviu para que realmente as coisas não se aprofundassem. Então, tem uma historiadora muito boa também, que é
eu não vou lembrar o nome, mas o próprio CRC da Claretiano fala que a Idade Média não foi a questão de, discorda de mim, vai para a fogueira. Não era bem assim também, entendeu? Então eu recomendaria o historiador Christian Inturralde. Ele tem vários outros livros falando de outros temas, mas ele é especialista nesse assunto, que o livro dele é bem provocativo para uma pessoa que realmente pegou um pouco a questão do MEC, né? Nem tudo que é do MEC realmente é confiável. O nome do livro é Inquisição, Tribunal de Misericórdia. É provocativo porque a gente crê, né? Eu acreditei por muito tempo nisso, que a Inquisição era simplesmente discordou de mim e foi para a fogueira, mas não, tinha um contexto muito emergencial para que algo viesse a acontecer. E quem realmente colocava as pessoas condenadas era o Estado. Eram os reis, por exemplo, os reis, os príncipes, os viscondes, barões e etc. Eu tinha vi a necessidade de fazer essa sinalização, assim. É porque também várias pessoas não sabem disso, né? Então, é normal surgir, pegar um trecho assim e colocar em uma frase, mas que, infelizmente muitas pessoas não sabem. Mas tem muitos livros já falando sobre isso. Bom, interessante, Thiago, obrigado. Bom, mas o sentido principal aí, né, que acho que a, a remissão aqui, no caso, à Wikipédia, é só mesmo para situar quem foi Torquemada, né? Então, Torquemada, historicamente, sim, né? Ele é conhecido como um grande inquisidor, remete à Inquisição. Inquisição, por sua vez, remete à fogueira, né? E remete a colocar, a atear fogo em pessoas, né? Como uma forma de punição. Então, o José Kert, ele vai colocar ali, fazer essa comparação do Luiz como um inquisidor, alguém que vai colocar fogo em ideias contrárias, né? Em pessoas que não pensam como ele pensa, enfim. Algo nesse sentido que o José Kert vai trazer à tona o Torquemada, e vai chamar de um Torquemada filosófico, né? Então, só para a gente entender qual seria esse sentido, né? Bom, ele continua, então, e a gente caminhando aí para os últimos 4, 5, 6 parágrafos, os últimos 6 parágrafos desta carta. Se fosse capaz de manter perante a natureza o tal coração que não arde, o interior que se recusa, você responder-me-ia, por exemplo, se não quisesse ir para a solução da estrutura, que não lançava a moeda para não renunciar. Digo-lhe que isso se passa comigo. Estou bastante convencido de que a inteligência não pode penetrar o universo, de que estamos a construir, com o nome de ciência, as mais grosseiras estatísticas de que pode haver exemplo. Isso não obsta a que eu estude física, e com a paixão que você sabe. Então, José Kert, vejam, é um estudioso da física. Cada vez vou sentindo mais que se não pode perceber o que seria essencial perceber. Mas procedo sempre como se estivesse convencido do contrário. Ou, por outras palavras, não renuncio. Não lanço a moeda, porque não renuncio a compreender, porque não renuncio à deliberação, porque não renuncio a uma vontade em que não acredito. Seria talvez interessante procurarmos saber por que não renuncio, pondo de parte a hipótese de que sou amendoeira e dou amêndoas. Não renunciarei por medo? Por vezes, tendo a crer que sim. Se fosse indeciso uma vez na vida, se me confiasse aos agouros e à sorte, não havia nenhum motivo para me não confiar sempre, e a vida seria impossível. Era, no fundo, uma covardia perante tudo o que aparecesse. Depois uma apatia, um deixar-se levar pela corrente sem nenhum esforço de remar. Haja aqui o instinto de conservação,
Tenho de me bater para sobreviver. Se falho uma vez, tudo desaba. Há vários tambores numa coluna. Mas se um faltar, talvez desabe o templo. Creio que não renunciarei nunca. E é essa a única forma da coragem que ardentemente desejo que jamais me falte. Esse horror à renúncia deve vir de uma disposição geral para um não abandono. Há sempre em mim quem me não permite as completas entregas, quem me refreia, me incita, me leva às vezes duramente pelos caminhos que julga mais necessários. Em você, a mão de rédea é fraca. Esse amor da lógica, do raciocínio, é uma superficial aparência, mascarilha de baile que a vida se encarregará de lhe tirar. Você está passando lentamente dos invertebrados aos vertebrados. Se a lei da evolução está certa nesse ponto, se cada um de nós reconstruir o ciclo da espécie, há uma passagem de invertebrado ao vertebrado. Não creio que ela se dê no embrião. Dá-se no adolescente. E seria interessante fazer uma estatística dos que não chegam a vertebrar-se, dos que não adquirem espinha dorsal e molemente se abandonam aos impulsos exteriores e interiores. Você, Luiz, está num momento difícil. Um momento em que as aranhas mudam de pele. Ou, se o prefere, em termos nobres, o momento em que Hércules Alcides escolhe entre a virtude e o vício. Não lance a moeda porque pensa. Não lance a moeda porque o mundo é matemática. Não lance a moeda porque vai contrariar uma filosofia. Não lance nunca a moeda, mas seja o seu motivo o não poder lançar a moeda. O ter tal força dentro em si, tal cocheiro guiando os cavalinhos, que mesmo que você quisesse o contrário, tinha de obedecer com upas e ladeios, mordendo o freio, espumando e raivando, mas obedecendo. Jogar é um abandono. Como tal, reprovável. Já você, outro dia, se revoltou perante o meu prazer de embarcar. Embarcar sempre. Acreditando cada vez menos nos portos de chegada. Você, para lutar, precisa de ter a certeza da vitória. Bem sei, só vence quem tem fé. E ai de quem vai desanimado para os combates, e nem sequer acredita que se possa ganhar. Já ouvi tudo isso e tentei aprendê-lo bem, e sei que, naturalmente, vocês todos têm razão. No entanto, continuo a suplicar aos deuses, a ter como mais firme dentro em mim a aspiração de que um dia atinja o heroísmo de me atirar a todas as batalhas em que não haja esperança de vitória. Ser um homem de ciência, por exemplo, construtivo e cético. Cheio de dúvidas metódicas e de entusiasmo. Não me tentam nada as estradas que vão de um ponto a outro, de que sabemos a partida, a quilometragem e a direção. Tentam-me as estradas que não vão dar a nenhum ponto. E não larguei ainda porque não sou bastante forte para essa vida difícil. Admiro muitos cristãos que iam para o circo e se deixavam torturar, despedaçar, devorar pela sua causa. Admiro imenso os homens que uma chama de fé abrasava e transformava em heróis. Mas, no mais íntimo do meu coração, reservam um lugar para o que talvez tenha estado entre eles e sem fé. Espero que um dia um arqueólogo descubra um papiro com o nome e a história desse herói. Um papiro do futuro, porque não creio que até aqui a humanidade tenha produzido flor tão rara. Mas já houve Jesus,
Pois, querido amigo, embarcar num navio que nunca chegará, com mar por mapa e bússola, ou goniômetro para o porto que não existe, meter-se uma pessoa ao maior jogo, sem jogar. Lembra-se de eu lhe ter censurado o seu desprezo pelo gordo, pacífico merceeiro que morava a seu lado? Você o atacava porque ele não se metia em nenhuma aventura. Calculava interminavelmente e ia sempre pelo mais seguro. Mas não estava ele vivendo? Não estava ele atravessando a maior das aventuras? E não percebo, então, se você é contra o merceeiro, por que motivo admira tanto aquele capitão do Conrad que passa através da tempestade e a vence sem acreditar na tempestade? Por que motivo admira tanto aquele capitão que passa através da tempestade e a vence, porém sem acreditar na tempestade? Jogar a vida, mas não jogar nada dentro da vida. Jogar a vida, mas não jogar nada dentro da vida. Você, às vezes, dá-me a impressão de que, não tendo coragem para jogar a vida, se entretém em pequenos jogos dentro da vida. É fraco em tudo. Espero vê-lo um dia, Luiz, descer do 20º a cautela. A cautela convém-lhe, porque é barata e sórdida. E hoje é sábado. Exatamente. Não há sábado sem sol, nem domingo sem missa, nem segunda sem preguiça. Depois do sábado de sol, você volta de tal modo que há logo preguiça no domingo. Utilize o sol, mas despreze-o. Trate-o do alto, como a um escravo. O sol é encarregado de o servir a você. Não é seu dono. Você é superior ao sol. Não se unja de bálsamos, como os imperadores assírios. Não se deixe dominar pelos eunucos. Ame a natureza, mas como a dócil serva que dá prazer, e às vezes filhos. E não lance moedas, deixe isso aos fracos, e passe por aqui quando puder. Sempre muito amigo, José Navarro. Interessante como ele passa de um jogar para um não jogar, de um jogar para um não jogar. De que jogo ele fala? De que jogo ele está falando? Porque no final ele vai deixar muito claro, né? É preciso jogar. É importante jogar. Aliás, é um dever jogar, conforme o José coloca. E ao mesmo tempo ele vai dizer, mas não lance moedas. Não jogue na loteria, o 20º. Ele vai diferenciar entre os pequenos jogos dentro da vida e o jogo da vida. Como é jogar esse jogo da vida? De que forma se dá esse jogar a vida? Ou esse jogar-se a vida, né, como ele mesmo coloca que ele estava habituado a fazer, que inclusive teria sido criticado pelo Luiz por fazer isso. Luiz teria se revoltado perante esse prazer que o José tem de embarcar aqui, embarcar ali, sem saber aonde ele vai parar. É bastante significativo também, né? Eu acho que vai ao encontro da filosofia
o do Legado de Agostinho da Silva, né, onde ele vai trazer à tona aqui a figura de Jesus, né? Ele vai colocar um certo destaque aqui. Vou até reler aqui, ó. Admiro muitos cristãos que iam para o circo e se deixavam torturar, despedaçar, devorar pela sua causa. Admiro imensos homens que uma chama de fé abrasava e transformava em heróis. Mas no mais íntimo do meu coração, reservo um lugar para o que talvez tenha estado entre eles e sem fé. Para alguém que tenha estado entre eles e sem fé. Sem esse tipo de fé. Essa fé que abrasa, que transforma heróis, que faz com que se deixassem torturar, despedaçar. Espero que um dia um arqueólogo descubra um papiro com o nome e a história desse herói. Esse herói que estava entre os cristãos, mas que não tinha essa fé que levava esses cristãos a serem despedaçados, abrasados. Um papiro do futuro, porque não creio que até aqui a humanidade tenha produzido flor tão rara. Mas aí ele diz, não, mas já houve. E aí ele vai pontuar que teria sido Jesus. Essa parte eu achei muito interessante da carta, no parágrafo penúltimo aí, que ele diz, como você pode ser contra, né, aquele gordo, pacífico merceeiro, que vivia calculando, não se aventurava nunca, e você, ao mesmo tempo, admira tanto aquele capitão que está se aventurando, passa através da tempestade, vence a tempestade, mas não acredita na tempestade. O que seria se acreditar na tempestade? Alguma coisa lhes ocorreu? Teve uma parte da página 25, onde tem assim, no parágrafo primeiro, onde tem, já você, começa assim. Aí tem uma parte na sexta linha desse parágrafo tem assim, no entanto, continuo a suplicar aos deuses a ter como mais firme dentro em mim a aspiração de que um dia atinja o heroísmo de me atirar de todas as batalhas em que não haja esperança de vitória. Ah, eu não consegui entender direito. Ele se atira sem esperança de vitória. Eu não consegui pegar muito bem o sentido desse trecho aqui. É quase como se a vitória fosse um ponto de chegada. Como se muitas vezes se entra na batalha, se entra na aventura para obter a vitória, esse ponto final. E ele diz que o que mais lhe interessa, né, é essa aspiração de atingir um heroísmo, de se atirar às batalhas sem que haja esperança de vitória. E aí ele vai traduzir isso como ser um homem de ciência, por exemplo. Ser um homem de ciência, um homem construtivo e cético, cheio de dúvidas metódicas e de entusiasmo. Perdão. Aí ele segue, né, nessa lógica mesmo. Não me tentam nada as estradas que vão de um ponto a outro, que sabemos a partida, a quilometragem, direção. Tentam-me as estradas que vão dar a nenhum ponto. E aqui a gente pode se remeter também ao que ele coloca ali, referente aos palhaços, né?
Eu acabei descobrindo o que ele quis dizer nesse trecho. É por isso que Diga. ele vai. Eu entendi agora o que ele quis dizer nesse trecho. Só terminando, André. Uau. É porque aí tanto que ele recorre aos cristãos, né? Porque ele vê que os cristãos tinham uma batalha perdida entre aspas, porque no caso os cristãos eles não estavam procurando o que Cristo vai falar. Meu reino não é deste mundo, né? Quando ele se encontra com Pôncio Pilatos, que o Pôncio Pilatos fala, homem, fala alguma coisa para que eu possa te defender. Pôncio Pilatos não vê nenhum tipo de usurpação de poder, aí ele fala, meu reino não é deste mundo. Aí, no caso, como aqui se refere, ele estava se recorrendo aos cristãos, porque ele vai dizer que a batalha estava perdida, ou seja, no âmbito físico, no âmbito secular, entendeu? É tanto que Cristo vai dizer depois para Pôncio Pilatos, tu não serias nada se não fosse pelo meu Pai. Ele fala algo assim. Só que quando Cristo está falando isso, ele já está falando de um ponto de vista já metafísico, né? Ou seja, algo que está além da matéria, em um Deus transcendente, em um ser transcendente. E aqui, quando ele se refere a algo material, porque deixa eu ver se é algo material mesmo, porque ele vai dizer assim: no entanto, continua a suplicar aos deuses a ter como mais firme dentro de mim a aspiração de que um dia atinja o heroísmo, de me atirar de todas as batalhas e que não haja esperança de vitória. Então, eu acho que tem essa diferença, assim. Porque, no caso, como é que eu posso dizer? Para os cristãos, certo? A partir do momento que eles foram totalmente massacrados, porque a morte dos todos os apóstolos foi de maneira muito brutal, seja por exemplo, o Pedro, ele foi morto crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que Cristo, para não se comparar igual a ele. Então ele morreu crucificado também, lembrando que a crucificação naquela época era o pior tipo de castigo que a pessoa tinha, certo? E outra coisa também é que, certo? Outra coisa também é a respeito, aí depois que veio a patrística, que é considerada os pais da igreja, ou seja, tem a perpetuação da tradição, depois que os apóstolos morrem, a cristandade continua. É como se todos aqueles mártires, entendeu? Preparou o solo para que o que foi conhecido, não dessa forma que a gente conhece, a Idade Média, entendeu? Que a Idade Média não foi esse terror todo, mas também não foi uma maravilha, mas foi algo que se aproximou mais da justiça de Cristo, entendeu? Mas a questão é o seguinte, quando os cristãos, eles iam, aí como está dizendo, para a Cova dos Leões, não era uma derrota para os cristãos, no âmbito de vista católico mesmo, entendeu? Era uma vitória, porque a partir do momento que eles eram crucificados, entendeu? Eles se aproximavam muito mais de Cristo, porque Cristo recebeu a pior das punições que uma pessoa poderia receber. É tanto que ele foi crucificado ao lado de dois ladrões. Tanto que um se arrependeu depois, falou: Tu és. Ele meio que enalteceu, dizendo que nós merecemos estar aqui, que é chamada parábola do bom ladrão. Aí Cristo vai falar para esse ladrão, vai falar assim: Tu hoje comigo estará no reino dos céus. Para o outro ele não falou nada não, até porque o outro não se pronunciou. Então quer dizer, quando os cristãos eles recebiam chibatadas, entendeu? Eles eram cuspidos, eles eram chutados, entendeu? O fato de Cristo ter carregado a própria cruz e subido no Monte do Calvário. A questão dos cristãos até hoje fazer penitência, mortificação, no sentido de uma pessoa ficar se comer algo que ela gosta. Por exemplo, é um tipo de penitência. Então, por exemplo, uma pessoa que ela anda em casa sem camisa e ela veste uma camisa no calor, ela tá fazendo uma penitência assim, ela tá querendo se aproximar da penitência que Deus fez para que a gente pudesse guiar seus passos. É tanto que Cristo ele passou 40 dias, 40 noites no deserto. E quando ele já estava próximo de desmaiar, um anjo veio e o resgatou. Entendeu? Mas isso é um tipo de exemplo de que o sofrimento faz parte da vida cristã. Quem não quer fazer parte da vida cristã são as pessoas que não tem esse tipo de entendimento do que realmente Cristo fez para poder salvar a humanidade. Entendeu? Então, eu acho que nesse exemplo aqui, ele está falando da derrota no sentido de que
aquelas pessoas pregaram a palavra de Deus, mas elas foram derrotadas fisicamente, mas aspecto físico nesse sentido, pelo que eu estou podendo observar. Então era essa a minha observação. Legal. Eu fui remetido aqui, né, a uma... desculpa, André, você tinha Imagino. levantado a mão. Vai lá. Imagina. O André quer falar muito tempo aqui. Não, só pra falar que essa parte que o Thiago destacou aí me lembrou muito Engenheiros do Havaí, né? Aquela parte aquela música do Por Amor às Causas Perdidas. E esse momento que ele se compara ao cientista, eu acho que ele traz essa conotação de que se lançar numa batalha sem ter certeza da vitória, como cientista, tipo, fazer o trabalho da sua vida, dedicar a sua vida a um trabalho, sem saber se no final você vai chegar a alguma conclusão, você vai ver o resultado daquele trabalho. Talvez o resultado de toda a sua pesquisa seja palpável daqui a 2, 3 gerações, né? E aí é isso que eu queria dizer. Legal. Thiago? Sim, e outra coisa também é do ponto de vista filosófico mesmo, né? Porque se a gente pegar Sócrates, no livro dele, Apologia de Sócrates, que foi o primeiro livro que eu li de filosofia, Sócrates, ele já sabia que ele seria coagido a rever a questão de ele ter corrompido a juventude, e essa foi uma das acusações que fez com que ele tivesse que tomar um cálice de cicuta, né? Para quem está nos assistindo, vai ficar gravado aqui a live. Cicuta é um veneno, certo? Então ele foi meio que coagido, porque eu não vou mudar minha posição, eu vou continuar defendendo isso que eu acredito, certo? Que, levando em consideração que a gente tem que entender que os três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles foram totalmente avessos à educação que os sofistas praticavam naquela época, entendeu? Os sofistas, eles eram que tinham autoridade para conduzir, digamos assim, a sociedade, a educação naquela época e tal. Então era necessário, por conta da filosofia, certo? Adotar realmente um ponto de vista não relativista, assim, e não tanto cheio de glória, de fama, entendeu? Até porque nenhum dos três eles tinham um certificado de filósofo. Eles simplesmente eram homens muito à frente do seu tempo que discorreram sobre um ponto de vista que era hegemônico naquela sociedade, que eles acreditavam que ele estava corrompido aquilo ali. Entendeu? Então, então a questão do sacrifício, a gente tem que chamar atenção para Sócrates, por exemplo. Porque naquela época os filósofos, né? Talvez até hoje, mas a gente tem que levar em consideração que os filósofos eram aristocratas, certo? Eram uma pessoa que não eram pessoas pobres, não eram escravos, certo? E que eles tinham tempo livre para conseguir entender como a sociedade funcionava, a ponto de que as críticas pudessem fazer nesse momento em que eles não exerciam um trabalho-serviço. Essa é a verdade. Por isso eles tinham tempo para poder pensar sobre os conflitos e os problemas que existiam naquela época. Tá entendendo? E era arriscado, lembrando que era arriscado, certo? O Platão, o Sócrates, ele teve que tomar aquele cálice, entendeu? Porque ele estava sofrendo aquela perseguição, ele não ia mudar seu ponto de vista. Platão, eu não sei se ele sofreu perseguição, eu não me lembro disso. Mas o Aristóteles sofreu perseguição, porque depois que ele fundou o seu colégio, que é o Liceu, ele meio que, por ele ter sido um assessor do príncipe acho que foi de Alexandre, se não me engano. Então, quando o Alexandre, ele parece que é morto, se não me engano, ele meio que se sente ameaçado, porque uma coisa é você matar um comandante de uma polis, de uma cidade. Mas outra coisa é também você não perder de vista, se você está tentando acabar com aquele tipo de estrutura, você também tem que assassinar, tá do lado dele. Então, qual era o braço direito do comandante naquela época? Aristóteles, um filósofo. Então, a profissão de filósofo, digamos assim, profissão não, mas essa vocação, digamos assim,
tô tentando procurar a palavra mais correta, mas vamos colocar uma vocação. E o instinto. É algo muito arriscado, entendeu? Então ele também foi perseguido, Aristóteles também foi perseguido e tal. Então, assim, a questão do sacrifício, pelo que você acredita, exige um desapego às coisas materiais. Tanto que o filósofo ele tem que estar ciente que o que ele vai deixar, entendeu, é muito mais as ideias do que ele querer ser glorificado por um tipo de idolatria, entende? Então, eu acho que é válido também a respeito de que a batalha está perdida, porque os filósofos eles não estão preocupados com isso, porque eles sabem que os seus ensinamentos eles vão perdurar por muito mais tempo. Se não perdurasse, então por que até hoje a gente falaria de Platão, Aristóteles, de Sócrates, dos pré-socráticos, como Heráclito, Parmênides, entendeu? Tudo bem que Sócrates ele não quis escrever nada. Eu não me lembro qual foi o motivo, mas graças a Platão, o seu pupilo, a gente teve um acesso muito grande e a gente tem até hoje, pode decorrer das suas ideias. Então, é importante para o filósofo ele saber que o meu corpo, minha matéria, ele vai desaparecer, mas tudo aquilo que eu ensinei e que é passado de boca em boca, certo? Ele vai perdurar por muito mais tempo. Tanto ideias ruins como ideias boas, levando em consideração que os filósofos gregos, esses três que eu comentei, eles também tinham erros, mas a gente tem que levar em consideração a época em que eles, é, em que eles viveram. Então, por exemplo, tanto Platão como Aristóteles, eles defendiam a escravidão. Eles defendiam que uma pessoa tinha uma estrutura física própria para ser escravo. Mas por quê? Porque ele já estava em um contexto inserido, por mais que para nós isso pareça um absurdo e tal, que tem aquela questão da dignidade da pessoa humana, como as diretrizes da ONU e tanto essas corporações internacionais. Mas a questão é que a gente tem que olhar, a gente tem que ter uma visão daquela época, porque senão a gente vai cometer o anacronismo, né? Isso daí é um erro bem mais grave do que você, naquela época, que está no seu contexto, defender a escravidão. Então tem que tomar cuidado com isso. Era isso, minha observação. Legal, Thiago, valeu, André, também. Bom, eu acho que para finalizar, né, vou ler um trecho aqui, só para a gente fazer uma menção aí um pouco do que se diz a respeito do Agostinho da Silva. Esse é um editorial, né, de uma revista de cultura chamada Nova Águia. É uma revista, uma edição aqui de 2009. Quem escreveu esse editorial é o Paulo Borges, o Celeste Natário e o Renato Epifânio. Torna-se difícil avaliar o legado agostiniano, quer pela sua dimensão e complexidade, quer pelas múltiplas possibilidades de interpretação, assunção e desenvolvimento que nos deixa. Como não será árduo abarcar numa visão compreensiva alguém que nos confronta com tantas propostas novas em tantos domínios, em geral, profundamente antecipadoras de questões fundamentais dos tempos em que vivemos e dos que se pressentem? Do exemplo de vida, à intervenção cívica e à teoria prática educativa, do pensamento socioeconômico-político ao pensamento filosófico, à espiritualidade e à criatividade poético-literária do intérprete da cultura portuguesa e lusófona, ao pensador dos grandes desafios das sociedades, culturas e civilizações planetárias, do conselheiro político-cultural ao fundador de universidades e centros culturais, inspirador de muitas vocações. Em toda a vida e obra de Agostinho da Silva, se pode encontrar um traço comum, precursor de um dos grandes desafios do século XXI. Veja, um traço comum, precursor de um dos grandes desafios do século XXI, o ecumenismo, entendido aqui como busca e vivência da unidade
na diversidade. Ecumenismo cultural, ecumenismo político, ecumenismo filosófico, ecumenismo religioso, tendente a fazer das diferenças entre culturas, ideologias, filosofias e religiões não fronteiras, mas antes pontes para o diálogo e a compreensão mútuos na promoção de uma cultura da paz e do cultivo das faculdades superiores do homem, a saber, conhecimento, amor e criatividade, postos ao serviço do bem comum, humano, planetário e cósmico. O ecumenismo agostiniano, porventura o mais amplo, profundo e generoso que a história do mundo conheceu até hoje, é positivamente paradoxal e desconcertante, pois transcende os preconceitos e limites em que as mentes habitualmente se encerram e cristalizam, na mesma medida em que, a partir de um ponto de vista superior e mais abrangente, harmoniza e supera diferenças e oposições nacionais, culturais, ideológicas, filosóficas e religiosas. A própria oposição entre religiosos, agnósticos e ateus, abrindo subitamente a visão para regiões inexploradas pelo status quo do mentalmente correto. Bom, então fica aqui palavras bastante elogiosas para o Agostinho da Silva, né? Nós nos aventuramos e continuamos nessa aventura de leitura, porque a leitura não acaba aqui, né, neste terceiro encontro e último encontro de leitura do projeto Filosofitas Maior Fita. A leitura continua, as 7 cartas a um jovem filósofo. Nós aqui nos vídeos, nos encontros gravados, nós lemos até a 3ª carta, né, e continuaremos lendo a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª carta, e outros escritos de Agostinho. Bom, agradecer a presença do Tiago, do André, aqueles que estão vendo este vídeo, e convidar, né, o Tiago, o André, e aqueles que estejam vendo, caso estejam vendo antes do sábado, né, do próximo sábado, que é dia 2 de setembro, às 9 horas da manhã. A gente vai mandar o convite para todas as turmas, a turma 1, que está lendo e leu A Terra Pátria, do Edgar Morin, da Brigitte Kern, a turma 2, aqueles que estão lendo O Retorno dos Astrólogos e Meus Filósofos, também do Edgar Morin, a turma 3, que leu e está lendo A Arte da Vida e 44 Cartas no Mundo Líquido Moderno, e a turma 4, né, dos que aqui estão presentes, os que não puderam estar presentes aqui sincronicamente, das 7 cartas a um jovem filósofo, do Agostinho da Silva. Então, no sábado, dia 2, às 9 horas da manhã, a gente pretende reunir o máximo de leitores aí das 4 turmas, para que a gente possa conversar sobre o que é a leitura, o que foi a leitura, o que pode ser a leitura, a experiência e os livros. Obrigado. Vai lá, Thiago. Então, aí no caso, sintetizando, a gente vai compartilhar nossas experiências de leitura com outras turmas que também tiveram outras experiências, seria isso? Isso, compartilharmos experiências de leitura que tivemos e que estamos tendo a partir dos encontros de leitura. Pode falar. Mas aí, no caso, como é que ficaria a questão da administração do tempo? Porque, no caso, vai começar agora esse sábado. Não, esse sábado, dia 2, não foi isso que você falou? Isso, sábado, dia 2, às 9 horas da manhã. Isso, Nós vamos passar o link, né, para que vocês possam acessar, e a gente estabeleça um diálogo como esse aqui que a gente está fazendo, né? Mas, assim, como vai ficar livre no sentido de que pode ser que uma pessoa fale muito, pode ser que uma pessoa fale mais ou fale menos. Como é que vai ficar a questão do equilíbrio para que um não fale muito mais do que o outro e tal?
A gente vai levantar a mão, vai ter um, um limite para poder falar e tal. Como é que vai ser muito mais gerenciado isso? Sim, E que horas vai acabar, mais ou menos assim? Isso, é importante a gente ter uma noção de que hora vai acabar. A gente pensa em fazer das 9 horas da manhã até as 10h30 da manhã. Talvez, caso a depender de como esteja a conversa, a gente pode estender isso até as 11 da manhã, né? Então, de 1h30 2 horas de conversa, aí a gente levanta a mão, a gente organiza, né, eu organizarei aqui a ordem daqueles que vão falar, caso ultrapasse muito o tempo estipulado, né, a pessoa será avisada, e a gente vai comunicar, assim como comunicamos no início desse encontro e dos outros encontros, algumas regras, né, para que a gente possa se ater a elas. Bom, é isso. Espero vê-los aí no sábado, para que a gente possa fazer um fechamento dessas atividades, né, desses encontros de leitura. E muito obrigado. Valeu, Thiago, valeu, André, valeu aí, Cine7, valeu vocês que estão nos vendo aí em gravação.